todos aí. Então nós tivemos muita dificuldade com a internet, né? Pegou muito, né? Eu tive que refazer a mensagem, tentei alguma coisa, mas a gente não conseguiu, né? Foi o problema da internet mesmo, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar vitória, tá? Hoje, aconteceu de hoje só, tá? Eu quero deixar essa palavra para vocês aí, tá? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer uma gravação aqui. E nós tentamos fazer a gravação, não deu certo, a gente vai fazer uma outra aí. Glória a Deus. No livro de Lucas, nós vamos no versículo 18 de Lucas 17. Muito importante esse versículo aqui, 2 versículos. Não está lendo aqui a palavra aí, né? Diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que a grande bênção é a gente acreditar, a gente crer que está se cumprindo alguma coisa com relação ao que Deus disse. E nós estamos esperando o cumprimento de tanta coisa, né? E para a gente curtir essa questão do cumprimento de profecias, como o Senhor acabou de dizer aqui, é necessário que a gente tenha fé. Olha, está se cumprindo algo, Deus está fazendo algo. E nós estamos vivendo debaixo de uma situação em que ninguém até hoje deu uma palavra correta. Por que nós estamos vivendo isso, né? Em casa, preso, e eu quero usar esse termo, aquartelado, né? Para quem não sabe, sabe o que eu estou falando, né? Ele poder sair. Mas nós sabemos que Deus tem resposta para todas as coisas. Deus tem resposta para todas as coisas, mas nós precisamos crer. Então, nós estamos vendo aqui Jesus exercendo a sua autoridade. Jesus falando e exercendo a sua autoridade. Então, Deus deu a Jesus a autoridade para ele curar o coração, né? Eu acredito que sou um pouco estranho essa questão de falar em curar o coração. E vai-se uma pergunta: será que o nosso coração precisa ser curado? Será que o nosso coração precisa de cura? Certamente, eu acredito que você vai entender claramente que muitas vezes o nosso coração precisa de cura. Precisa, porque às vezes o nosso coração se encontra cansado. Às vezes o nosso coração está debaixo de opressão. E então, Jesus recebeu essa autoridade. Ele leu lá no livro de Isaías, e ele fala assim: olha, essa palavra acaba-se de cumprir nos seus ouvidos. Ele está dizendo que eu vim para curar corações. E você sabe que se você tiver um coração equilibrado, tiver um coração onde você tem uma paz que o Senhor já colocou no teu coração, né? Você tem um entendimento claro de muitas coisas, você vai viver melhor, né? E muitas vezes, muitos de nós, em momentos da nossa vida, nós precisamos receber uma cura para o nosso coração. E Jesus foi levantado para isso, para curar o nosso coração, né? Ele deixa bem claro. Então eu vim libertar também aqueles que estão aprisionados. Então, não estou falando aprisionado que de repente eu estou preso no presídio, numa cadeia, seja como for, não é isso.
aprisionados também no nosso sentimento, na nossa vida, coisas que a gente poderia romper para ir avante e não consegue. A gente está preso em tantas coisas, né? E eu sei que tem muita gente que serve a Deus e está aprisionado. Não é só uma questão dele servir a Deus, né? Ele está servindo, mas está preso ainda porque ele não recebeu a revelação para ser livre ou para ser liberto. E nós sabemos que a verdade, ela nos liberta. Jesus deixou claro. E o próprio Jesus estava falando com autoridade que ele veio para libertar aqueles que estão presos. E é esse Jesus que você está ouvindo agora. Jesus está falando, está ministrando: olha, eu quero te dar liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo estava olhando para ele ali na sinagoga e ninguém entendeu. Nenhum deles entenderam que Jesus estava falando para eles aqui. Eles tinham que entender a palavra. Eles tinham que entender que aquela escritura, aquilo que Jesus estava falando naquele momento, estava se cumprindo naquela hora. Ou seja, Jesus era o cumprimento daquela palavra. Então, quer dizer outra vez, Jesus era o cumprimento daquela palavra. E eles não entenderam. Quer dizer, a grande dificuldade é isso, é quando não se entende, não entenderam. Então, eles precisavam de um entendimento. Aí Jesus colocou para ele duas situações, né, quando o povo também não entendeu. Então, a primeira situação que o Senhor colocou foi a questão de Naamã. Existia na época de Naamã muita gente leprosa lá em Israel. O que é Israel? Israel é um povo escolhido por Deus. Israel foi o nome dado a Jacó, o lutador de Deus, o príncipe de Deus. E esse povo, eles não entenderam. Quer dizer, esse povo, eles tinham no meio deles pessoas que estavam leprosas. Nenhum deles foi curado. Mas será que Deus não tinha um plano para curar a lepra deles? Com certeza, Deus queria fazer algo por eles. Mas quem foi curado? Alguém que não tinha nada a ver com Israel, chamado Naamã. E Naamã foi curado porque tinha um coração livre. O coração de Naamã não estava preso, por incrível que pareça. O coração de Naamã é um coração livre, um coração crédulo. Ele acreditava. Então, ele veio debaixo de uma palavra de um profeta? Não. De uma pessoa que não tinha nada a ver com profecia. Era uma serva que estava trabalhando na casa dele, uma pessoa de Israel que estava lá trabalhando na casa dele, era a serva dele. Ele ouviu a palavra dessa mulher, dessa menina, e foi para ser curado. Acreditou na palavra da menina e foi para Israel para ser curado. Chegou lá, ouviu a palavra do profeta, cumpriu a palavra. Ele ouviu, veja bem, ele ouviu a palavra do profeta, cumpriu a palavra do profeta e foi curado da lepra. Então, tem muito a ver com o coração, tem muito a ver com a crença, tem muito a ver com a obediência. E Jesus está falando isso para eles, né? E eles não estavam entendendo. De repente Jesus volta e fala para eles mais uma outra situação tremenda e poderosa. Existia na época da escassez de Israel, quando passou-se 3 anos e 6 meses sem chover, muitas viúvas. Mas Elias foi enviado a uma viúva que não era de Israel. Elias foi enviado para abençoar essa viúva. Então Elias poderia ser enviado para uma viúva lá de Israel, mas não. Percebe que Deus faz coisas que muitas vezes a gente não entende? Mas por quê? Quem tem essa viúva? Essa viúva não é do povo de Israel. Ela é de Sarepta de Sidom, que não é Israel. Mas Elias foi enviado para ela. Para quê? Para abençoar a vida dela. Aí quando eu falo abençoar a vida dela, na verdade parecia que ela abençoar a vida de Elias, mas na verdade
Elias que ia abençoar a vida dela. Elias simplesmente pede uma coisa. Primeiro pediu água, ela trouxe água. O primeiro teste ela trouxe. Aí o segundo teste, né? Ele fala assim, então faz um bolo para mim. Ela falou, certamente estou fazendo um bolo aqui, mas é para mim e meu filho. Nós vamos comer, vamos morrer. Ele então faz o seguinte, faz primeiro um bolo para mim pequeno, depois você faz para o seu filho. A grande pergunta fica para você que está me ouvindo, você faria isso? Você faria isso? A hora que você ia pegar a comida que dá para o seu filho, você ia dar para alguém? Pois é, essa mulher acreditou no profeta. Ela pegou daquele bolo, deu para o profeta, e comeu ela, a casa dela. Ela não passou fome, o azeite não secou na casa dela, a farinha da casa dela não acabou, entendeu? Ela continua tendo mantimento na casa dela. Então o profeta foi na casa dela para abençoar aquela viúva. Vou dizer para você, o profeta foi para abençoar aquela viúva. Eu quero dizer que da mesma forma Deus quer te abençoar. Apenas o Senhor quer que você tenha um coração novo, um coração aberto, um coração de entendimento, que possa compreender que Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele quer te abençoar. Amém. Ele quer ministrar na sua vida, Ele quer tratar com você. É isso que Deus quer fazer, né? E eu sei que muitas vezes a gente não recebe coisas porque a nossa cabeça está pensando em tanta coisa, estamos preocupados com tanta coisa, né? Estamos preocupados assim, com o dia de amanhã, o que eu vou fazer? Eu perdi o emprego, meu salário foi cortado, e agora eu não sei para onde que eu vou. Eu digo para você que Deus sabe para onde você vai. Amém. Ele tem um caminho especial para ministrar na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Já cheio da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe. Você, sua família e os seus sejam abençoados com esta graça poderosa. Em nome de Jesus. Amém.